Olha essa palavra que o Senhor nos deu. Abra comigo lá, Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, verso 12. Josué 5, verso 12. Olha o que diz o Senhor. Anota, irmãos, que essa mensagem ela é muito poderosa. Se você quiser depois o meu esboço, faz um pendrive que eu te dou. Porque essa mensagem, você precisa ter ela. Você precisa ter essa mensagem. Josué capítulo 5, verso 12, diz assim: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeu do fruto da terra. Os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram do frutos da terra de Canaã. Posso ouvir glória a Deus? Vamos orar. Pai, fecha os teus olhos. Deus de amor, Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade, Pai, de ministrar essa palavra na tua igreja. Que os teus filhos recebam essa palavra revelada, Pai, no coração, para a mudança, Pai. Para abrir esse portal, aonde vão passar, Pai. Como o teu povo passou do Egito para, ó Deus, o deserto. Ó Deus, saiu do deserto para a terra prometida. Aquele mar, Pai, o mar se abriu. Quando o mar se abriu, foi um portal que se abriu, Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que abrirá um portal hoje na vida dos teus filhos. Que assim seja, amém. Amém, irmãos? O deserto, irmão, é a lei. Diga assim, o deserto é a lei. Canaã é a graça. A Bíblia diz que tudo estava pronto em Canaã. A terra era a promessa feita por Deus a Abraão, Isaac, Jacó. Estava mesmo, essa mesma promessa se estendeu para todas as descendências de Abraão até hoje para nós. Quantos creem que Cascavel, a cidade onde você mora, ela é promessa de Deus para a sua vida? Mas tem pessoas que estão vivendo no deserto, na lei, aqui em Cascavel. E tem pessoas que podem viver na graça, aqui em Cascavel. Quem está entendendo? A promessa foi feita a Abraão, irmãos, que nos daria grandes, boas cidades, que nós não edificamos, casas cheias de todo bem, que nós não enchemos, para comerdes até se fartar, tudo sem um esforço, porque estava tudo preparado. Amém, irmãos? Certamente ali eles disseram, mas é muito bom para ser verdade, não é? Você já pensou? Você num deserto, sem nada, num terreno árido, seco, não tem nada. Não tinha água. Imagina você nesse lugar. Tudo que você planta morria, não tinha como nascer nada. Vivia em tenda porque não tinha casa. Não tinha poços cavados. Ele se alimentava da rocha que era Cristo. E comia o maná que descia do céu. Todos os dias. E o maná, diga assim, ele descia, fala assim, o maná descia do céu para o povo não morrer de fome. Quem está na lei, quem está na lei, irmãos, ele está comendo maná até hoje. Mas Deus só dá para você não morrer de fome. Quem está entendendo? Quem está entendendo agora? E quem está na fé, quem está na graça, ele entra na terra prometida de Canaã, aonde as casas estão construídas, os poços estão cavados,
Detalhe, as casas estão construídas que eles não construíram. A promessa de Deus é essa. Os poços estão cavados que eles não cavaram, cheio de água. Os olivais e as vinhas estão cheias. E as casas estão cheias de todo o bem, muita fartura, até comer e se fartar. Essa era a promessa. Nós estamos vivendo nesse tempo. Os que vivem em Canaã, na graça, na fé, ele desfruta disso. E os que vivem na lei, eles desfrutam do maná no deserto. Do sol escaldante, do frio de madrugada, do maná que cai do céu, que é sol, que eles tinham que recolher o maná, bater no pilão, preparar um pão. E aí Deus reclamaram, resmungaram, Deus mandou as cordonizes, eles matavam as cordonizes para comer. Mesmo assim Deus cuidava daquele povo, diga assim, cuidava, para não morrer. Mas o povo foi tão rebelde, que Deus, em 2 anos, tirou eles do deserto, e por 2 anos conduziu eles ali no deserto, 2 anos. Levou eles a um lugar da divisa de Canaã, que fala lá em Êxodo. Chegando naquele lugar, ele diz assim, enviou 12 espias. 12, diga 12. 12 espias, 12 príncipes da tribo de Jacó. Cada um dos filhos de Jacó, cada príncipe foi enviado para lá. Cada representante de cada tribo. E eles ficaram 40 dias olhando aquela terra e fazendo um relatório. Voltaram de lá, com o relatório entregado para Moisés. E só 2 disse assim, nós podemos entrar lá e comer, destruir aquela cidade, devorar eles como se devora pão. Mas 10 disse assim no relatório, se nós formos lá, nós vamos ser mortos, porque lá tem gigante. As muralhas são fortificadas. E nós vamos morrer. 10. Diga assim, 2. Diga 2. Agiram pela fé. Fé. Graça. 10. Agiram pela lei. Pela razão. Nós temos medo de morrer. Se nós formos lá, nós vamos morrer. Nós não cremos em Deus. Deus está mandando a gente ir. Mas quem que mandou ir lá? Diga assim, foi Deus. Deus está mandando a gente ir lá, lutar com eles, porque Deus quer que a gente morra. Vamos ficar aqui, no deserto. Porque aqui, pelo menos, nós temos o maná. Todo dia Deus dá o maná para nós. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos? Todo dia Deus dá o maná. A gente está comendo, tem o maná. As crianças, o chinelo está crescendo nos pés. A roupa cresce no corpo. Nós estamos crescendo aqui. O povo está se aumentando. As tribos estão crescendo. Nós temos ali a rocha que fornece a água. Não é em abundância, mas tem a rocha. Assim são todos aqueles que estão na lei. Ele tem medo de sair. Quem está na lei, irmão, ele tem medo de sair da lei e ir para a graça. Ele tem medo de ser dependente de Deus. Ele tem medo de crer. Porque aqui tem terra. Aqui tem uma muralha fortificada para passar. Tem gigante. Eles olham lá e vê muralha. Tem gigante. Mas na verdade, hoje nós, trazendo isso para a nossa atualidade, Jesus venceu o inimigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantos que ele venceu na cruz? Quantos que Jesus venceu na cruz, irmãos? Diga todos.
Ele disse, quantos demônios ele venceu na cruz? Todos. Ele venceu Satanás na cruz? Sim. Ele disse, a obra está consumada. Está tudo pronto, tudo preparado. Mas para aquele que crê. Então a velha aliança, a lei, ela foi imposta para quê, pastor? Para que o homem pudesse reconhecer pecador, se reconhecer pecador, porque não havia lei antes de Moisés, a lei foi imposta em Moisés, para que o homem reconhecesse pecador, reconhecesse o pecado, e que ele viesse reconhecer Cristo no seu tempo. E por isso que os profetas, o profeta Isaías fala muito sobre isso, que viria o Cristo, profeta messiânico, e viria Jesus, e viria Cristo que morreria, Isaías 53, versículo 4, 5, 700 anos antes de Cristo. Ele já pregava e falava que o Cristo viria, que morreria na cruz, seria crucificado no madeiro, levaria toda a maldição, dor, enfermidade. Não é isso que a gente prega, irmãos? E até hoje tem pessoas que estão vivendo na lei. Tem pessoas que não entenderam que a graça é Cristo. E que nós precisamos viver por fé e não viver na lei. A lei, ela traz a maldição sobre a sua vida, até hoje. Ouvir sobre a graça não te coloca na graça. Ouvir sobre a graça não te coloca na graça. O que te coloca na graça é a fé. É você crer. É você acreditar. É você compreender e ter a revelação no teu espírito da graça. Quem está na lei, ele tem medo de sair da lei, porque na lei está vindo pão, está vindo maná, está vindo todo dia, mas se eu deixar o maná aqui, vai que as coisas pioram. Vai que eu vou para a graça e as coisas vão piorar para mim. Então é melhor a gente ficar aqui no deserto, mais 38 anos, porque eles ficaram 2 anos. Vamos ficar mais 38? Vamos morrer aqui no deserto? Que foi o que aconteceu? Todos que saíram do Egito morreram no deserto. E os filhos que nasceram no deserto, foram gerados pela fé. Os filhos, a Bíblia diz que, quem que entrou em Canaã? José e Calebe. Somente os 2. Por quê? Porque eles tinham fé. Olha só. Quem que entrou em Canaã? José, Calebe. Porque eles tinham fé. Moisés entrou em Canaã, mas Deus mandou ele subir no monte e ver o povo entrar. É ou não é? Mas por que ele não entrou em Canaã? Ah, vocês não querem saber não. Vocês não querem saber por que ele não entrou em Canaã? Moisés não entrou em Canaã porque ele era da lei. Ele não era da fé, ele era da lei. E a lei não pode entrar em Canaã. Ah, pastor. Dá um glória a Deus, fala alguma coisa aí, irmãos. Quem é da lei, irmãos, não vai na graça. Nunca entra na graça. Aí Deus mandou mandou Moisés subir o monte, e ele viu o povo, a Bíblia diz, entrar em Canaã. Todo o povo entrando em Canaã, cruzando o rio e entrando. Passar pelo portal. Entrando em Canaã. E ele subiu. Só que o corpo dele, a Bíblia diz que não foi encontrado. Mas ele, no Monte de Transfiguração, aparece para Jesus. E quem que apareceu? Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João falou, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Amém ou amém? Então Moisés foi transladado para o céu. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito com Deus. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Moisés cumpriu o propósito. Moisés cumpriu o propósito da lei. Então ele não podia, a lei não pode entrar na graça, porque a graça somente é a fé.
E Moisés era a lei. A lei veio por Moisés. E não tem como Moisés mudar a lei, porque ele era a lei. E todos os filhos de 20 anos para baixo, a Bíblia diz, entraram em Canaã. A Bíblia diz, somente Josué e Caleb, que eram os mais velhos, Caleb com quase 85 anos, a Bíblia diz, disse assim, ainda eu posso ainda fazer muitas coisas, estou firme. Eu posso ainda, eu consigo ainda, estou firme, eu estou forte. Sabe quantas guerras Josué ganhou para o Senhor? Lutou e ganhou e venceu? 31. 31 guerras ele lutou e venceu. Diga assim, pela fé. Ninguém poderia bater. Ninguém resistia o Deus de Israel. Pela fé. Quem está entendendo agora? Vocês estão entendendo, irmãos? O que é? Como que foi? Quem está no deserto e não pode entrar. Quem está na lei não pode entrar na graça, não pode entrar em Canaã. Canaã é para os filhos da fé. É para quem está em Cristo. Para quem crê em Cristo. Para quem está vivendo esse favor de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então eles entraram na terra de Canaã, que já estava pronta, construída. Era uma terra fértil, casas boas, poços cavados, água abundante, plantio de oliveiras, vinhais abundantes, tudo estava pronto. Diga assim, estava pronto. Tudo está preparado para você, querido. Está preparado para você, está pronto. As bênçãos do Senhor, o Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênção, pela fé. Já está tudo preparado. Mas quem está na lei, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, ele não consegue acreditar. Porque a lei, ela é maldição. Ela é maldição quando você não consegue cumprir. Uma lei, se você deixar de cumprir, você é condenado por todas as outras. Todas as maldições vão correr atrás de você e vão te alcançar. A Bíblia diz, Deuteronômio 28, no versículo 15 até o 64. Todas as maldições vão te alcançar, se você deixar de cumprir uma. Tiago, capítulo 1, capítulo 2, versículo 10, fala sobre isso. Uma lei que você deixou é suficiente para poder te condenar de todas. Diga assim, mas o Senhor. Fala assim, mas o Senhor não deixe de dar o maná para o povo não morrer. Quem está entendendo? Aí você vê o povo na igreja pregando por aí, muitos pastores pregando, muitas pessoas pregando lei. Pastor, mas eles conseguem as bênçãos, eles estão conseguindo. Sim, é para não morrer de fome. É uma luta para poder conseguir uma bencinha. É uma luta para conseguir uma porta de emprego. É uma campanha, chicote nas costas, a todo momento, é sofrimento, é campanha, é jejum, para conseguir uma bencinha. Aí ele consegue a bênção. Aí você pergunta para ele, como é que está, irmão? Irmão, estou na luta. Não é, irmãos? Você já perguntou para alguém que está na lei, ele fala assim, rapaz, eu estou na benção? Não, rapaz, ele fala assim, eu estou na luta. Pensa numa luta. Tem gente que já chega na igreja e fala, irmão, como é que está a luta? Rapaz, pensa numa luta. Ele já fala da luta. Porque está na lei, está na luta mesmo. Agora quem está na graça, como é que você está? Rapaz, está bom demais, hein? Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu nem estava esperando, rapaz, mas rapaz, chegou uma bênção para mim. Pensa no favor de Deus que eu estou vivendo.
Eu não fiz nem força, não precisei nem entrar de serviço. O cara bateu na minha porta e me ofereceu um serviço. Acredita um negócio desse? E disse para mim, vai me pagar bônus, vai pagar para mim o vale alimentação, vai me dar o dinheiro do transporte. Mas eu não fiz nada, é isso mesmo. Você não fez nada, porque Cristo fez no seu lugar. Amém, irmãos? Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Somente Cristo pode cumprir a lei. O homem não pode cumprir a lei. Quem está entendendo? A lei não foi imposta para o homem cumprir. Porque Deus, na verdade, a lei foi imposta para o homem cumprir. Mas Deus já sabia que nenhum homem poderia cumprir, exceto Cristo. Cristo nasceu para cumprir a lei. Entenda isso. Então, todo homem que nascera do homem, do pecado, todo homem que nasceu do pecado, do fruto do pecado original, homem e mulher, ele já nascia com o corpo do pecado nele. Então, se ele pensasse, já estava condenado. Só o pensamento dele já estava condenado. Era impossível, irmão. É impossível um ser humano. A Bíblia diz que não há um sequer na terra que não peque até hoje. Olha para o teu irmão e diga, você é santo. Olha para o teu irmão e fala, você é santo. Você é santo. Por que você é santo? Porque Cristo está em você e Ele te santificou. Amém, irmãos? Pastor, vem para mim aqui que você vai entender algo muito importante agora. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Pastor, o senhor está pregando, o senhor está falando mal da lei. O senhor está falando mal da lei. Eu vou dizer para vocês agora, para você aprender. A lei é boa. Amém ou amém, irmãos? Amém ou amém? A lei é boa, ela é boa. A lei é santa, mas não santifica ninguém. A lei, ela é a verdade. A lei, quer dizer, a lei é verdadeira, mas ela não é a verdade, porque Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for. Amém ou amém? A lei, ela é justa. Pode pegar ela que você vai ver, ela é justa. Lê toda a lei que você vai ver, ela é justa. Mas ela não justifica ninguém. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ninguém será justificado mediante a lei. Então o senhor está falando do que, pastor? Eu estou falando da graça, da fé. Estou falando de Cristo. Ele te justificou, te santificou. Você é santo por causa de Cristo. Você é santo porque Ele te fez santo. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, seja santo porque eu sou santo. Nós somos santos em Cristo, porque Ele nos escolheu. Ele nos santificou. Nós somos justos porque Ele nos justificou. E isso é estar em Cristo. Isso é andar por fé. É isso que você tem que crer. Se você achar que você é melhor que alguém, você já entra na lei. Se você achar que você é bom, que você pode fazer, que você é diferente de A, de B, de C, você já está se enchendo de justiça própria. Não vem de Cristo, vem de você, vem da lei. Então, dentro de você, a palavra do Senhor diz que dentro de nós, Paulo ele fala aos romanos que dentro de nós não há bem nenhum. Que nós não somos bom. Não há bondade nenhuma dentro de nós, irmãos. Dentro de nós há um corpo do pecado. Se pisar no teu dedo agora, você já vai ficar bravo comigo, é ou não é? Se eu for ir pisar no dedo do teu, Gilberto, você vai ficar bravo comigo, sim ou não? Você fala assim, eu não te fiz nada. É ou não é? Por que o senhor está pisando no meu pé?
a alma sua já vai se acender contra a minha vida. Isso é nosso. E quando nós temos Cristo, Jesus nos ensina o quê? Se bater na tua face direita, dá o quê? Quem consegue? Entenderam? Mas se você anda pela fé, se você crê nesse Cristo justificador, se você crê nisso, você se desprende de tanto da sua vida que você fica mais calmo diante das circunstâncias. Você tem paz, você consegue contornar a situação. Mas quando você está na lei, você explode. Você quer, é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. É ou não é assim? É lei, irmão. Quem está na graça, ele tem o jeito de poder lidar com a situação. Ele vai lidar com mais clareza. Amém, irmãos? Quem está aí? Vamos voltar lá no primeiro texto, Josué capítulo 5, verso 12. O texto diz, agora eu quero voltar aqui para você entender o texto. Eu tive que fazer toda essa preparação para você entender esse texto. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o fruto da terra. Irmãos, depois que você sai, olha para mim, depois que você sai da lei e passa pelo portal e entra na graça, na fé, eu quero dizer para você o que a Bíblia está dizendo. O maná cessa, a maldição cessa sobre a sua vida, é isso que ele está dizendo. Cessou, acabou. Deus não vai te dar mais o maná, Deus vai te dar abundância. Amém ou não? Quem entendeu agora? Deus te colocou numa terra que está tudo preparado. Os frutos são abundância. Casas estão preparadas, poços estão cavados. É Canaã, é uma terra da promessa. Não tem como você sair de Canaã, sair aqui do Egito, do deserto, sair do deserto e entrar em Canaã comendo maná. Quem está entendendo agora? Ou você crê e o maná cessa e você entra ou você crê, o maná cessa e você entra em Canaã, ou você permanece aqui no deserto comendo o seu maná. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos? É isso que ele está dizendo, Josué está falando aqui. E cessou o maná no dia seguinte. Eles passaram, o maná cessou. E eles comeram do fruto da terra. No mesmo ano, a terra de Canaã deu fruto. Eles continuaram a cultivar. Porque em Canaã eles plantavam e colhiam. Plantavam e colhiam. Estava tudo preparado. Quem está entendendo? Por que das suas ofertas? Por que das suas primícias? Por que dos seus dízimos? Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Quem vive pela fé, ele traz os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias no altar. Porque ele vive na graça. Quem vive na lei, ele fica ali, comendo maná, reclamando, porque ele não tem isso, porque está faltando isso, fazendo campanha disso, correndo atrás disso, daquilo. Meu Deus, que luta! Quem está lá em Canaã, ele muda. Ele vive diferente. Ele crê. Ele planta, ele colhe, ele planta, ele colhe. Ele acredita que tudo já está preparado. Ele anda por fé, ele não anda por vista.
Ele ora de manhã cedo, ele acorda glorificando a Deus. As pessoas não entendem, falam, mas não tem nada. Mas eu estou vendo. Pensa nos frutos bons. Eu vou sair hoje nesse campo, em Cascavel, na região. Você que é vendedor, você vai sair, você tem que declarar e você falar assim, eu vou sair hoje, eu vou vender. Porque essa terra o Senhor me deu por herança. Você tem que exercitar essa fé. Você tem que acreditar. E andar por fé é isso. É você chamar a existência aquilo que não existe como se existisse, a Bíblia diz. Porque existe, irmãos. Está disponível para você. O maná é o deserto onde você estava ou está. Mas hoje você tem a oportunidade de passar um portal. E entender que você pode sair da onde você está e começar a viver por uma fé. Viver por uma providência de Deus. Viver por um amor, por um compromisso com o Senhor. Genuíno, verdadeiro. Ouvindo a voz atentamente do Senhor Deus. Então é importante você entender isso para você sair do deserto e entrar em Canaã. Porque a maior dificuldade da igreja hoje, irmãos, é passar esse portal. É entender que você andar na graça, é andar em Cristo, andar em fé. É muito difícil. Porque entrar na graça não é falar, eu estou na graça, não é isso, irmãos. É você realmente sair de lá mesmo. É sair dali do Egito, do deserto, sair do deserto e crer nessa palavra, com fé, que você já está tudo preparado e que Deus preparou para você todas as coisas. Amém, irmãos? Pastor, mas é loucura. É verdade, é loucura. E é só para os que crêem. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem muito crente, irmãos, que ainda estão aí no deserto. E vão permanecer ainda por um bom tempo. Tem muito crente que vão permanecer por um bom tempo. Porque falta fé. Falta fé, falta coragem. Porque o maná está vindo todo dia. É igual aquela mulher Felicinícia. Ela falou, Senhor, dá-me cura também. Ela precisava de uma cura. Ela disse o quê? Jesus disse para ela, você não é judia, então eu não posso te abençoar. É ou não é? Falou ou não falou? Aí Jesus chamou ela de cadela. Amém ou amém? Jesus chamou ela de cadela, sim ou não, irmãos? É. A Bíblia diz que ele não pode dar para os filhos. Ele só pode dar para os filhos, ele não pode dar para os cachorrinhos. Eu não posso dar para os cachorrinhos, eu só posso dar para os filhos. A Sara se assustou agora. A irmã aqui se assustou, porque ela entende de Bíblia. E eu gosto de fazer essas pegadinhas para poder assustar mesmo. Jesus disse assim, que ela é uma cadela. Chamou de cadela, sim ou não? Eu não posso dar para os cachorrinhos. Assustou, irmã? Fique em paz, tá? Jesus está no comando. Aí ela disse assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem o que cai da mesa do seu Senhor. É, né? Presta atenção, irmão. Quem está no deserto, ele come o que cai na mesa. Quem entendeu agora? Quem está no deserto, quem está na lei, come o que cai da mesa. Come no chão, come o resto. Mas quem está na fé, na graça, ele senta na mesa, ele se esbalda. Amém, irmão? Amém? Diga glória a Deus, irmãos. Fala alguma coisa. Tem banquete para ele esperando. Porque ele é filho, era isso que Jesus estava falando.
E Jesus diz para ela: você tem muita fé, mulher. Duas pessoas que Jesus, eu nunca vi tanta fé igual essa mulher. Foi ela e o centurião. Nenhum dos dois era judeu. A Bíblia fala dos dois. O centurião: Senhor, somente uma ordem, e o meu servo lá vai ser curado. Lá em casa. Você vai, então, seja conforme a tua fé. Chegou lá, o servo estava curado. É graça, é fé ou não é fé, irmãos? E Jesus diz assim: nunca vi tanta fé em toda Israel. Duas pessoas descrentes. Duas pessoas totalmente descrentes. Quem está entendendo, irmãos? Você precisa entender a graça. Você precisa entender a graça e sair da lei. Passar por esse portal. Crer realmente que o Senhor te justificou, te amou, te abençoou e que todas as bênçãos estão sobre você. Tira da tua cabeça esse evangelho que te misturaram, que te pregaram de prosperidade. Você vai, eu vou para a igreja evangélica, porque na igreja evangélica eu vou prosperar. Para com isso, irmão. Nunca vai, não, tira isso da sua mente, desconstrói isso da sua mente. Você não está na igreja evangélica, você não é filho, você não desceu as águas para prosperar, irmão. Não é isso que tem que ser, não é isso que tem que estar no seu coração. Isso tem que ser desconstruído da sua mente. A prosperidade já está sobre você. É a redenção de Cristo. Porque quando você desce as águas, quando você aceita Jesus, a redenção de Cristo está em você. Cristo está em você. E Ele é rei. Ele diz assim: e eu, sendo rico, se fiz pobre para ti, para nos enriquecer. Amém ou não amém? Quando Cristo entrou em você, você também é rico, porque tudo que é do Pai é seu. Agora você chama tudo que é dele para você, ué. Então você não precisa fazer campanha para você ser abençoado, para você ser rico, você já é rico. Então você tem que entender isso. E sair da lei, e vir para a graça, e crer, e se posicionar. Pastor, eu quero ser rico, estuda. Faz uma faculdade. Ora a Deus. Se especializa numa área. Monta um negócio. É ou não é? É claro que Deus vai te abençoar. Você já é abençoado desde o dia do teu nascimento das águas. Das águas. Quando Cristo entrou em você, quando você desceu as águas, Cristo entrou em você, você se tornou filho. Amém ou não amém? Você se tornou um hebreu. Agora, a posição, os princípios estão sobre a sua vida. Para quê? Os princípios estão em você. Para você não cumprir? Não. Se você ama a Deus, você não precisa nem se preocupar com a lei. Por quê, pastor? Porque a lei, ela está escrita no seu coração. Vai lá, Jeremias 31, 33, vai lá. Vê se é isso. Jeremias 31, 33, vamos lá. Irmãos, Jeremias, 629 anos antes de Cristo, Jeremias já falou sobre essa carta, já dizendo que o Senhor faria uma aliança, conosco. E essa aliança seria uma nova aliança. Uma aliança nova. 629 anos antes de Cristo. O profeta Jeremias já falando. Ele já estava dizendo. Jeremias 31, 33. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Olha o que diz. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias, irmãos? Que dias? Depois da crucificação. Depois da ressurreição. Depois de Jesus dizer está consumado. Jesus não foi na ceia? Ele não fez a ceia com os discípulos, ele disse assim: eis que eu faço uma nova no meu sangue. E ele fez uma nova aliança.
E nós vivemos agora por fé e não mais pela lei. E ele disse aqui: mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, no seu coração. Então, a lei, ela era escrita em pedras. Amém ou não amém, irmãos? A lei foi escrita em pedras. E depois foi escrita por Moisés em pergaminhos, nos livros, a Torá. Mas os 10 mandamentos foi escrito em pedra. Amém ou não amém? Aí Deus falou agora, a minha lei agora não vai ser mais em pedra e não vai ser mais em pergaminho. Eu vou escrever dentro de você. Quem está entendendo agora? Quem está na graça, a lei está escrito dentro dele. Ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Ele não precisa mais olhar na lei, porque Cristo cumpriu no lugar dele. E agora ele não vive mais pela lei, mas ele vive pela fé naquele que cumpriu. Entendeu, irmão? Pastor, eu não consigo deixar o vício. Cristo está em você, querido. Peça a Ele força, coragem, tomar. Pastor, eu preciso ser curado. Cristo está em você, peça a Ele. Crendo, toma um copo de água e seja curado. Peça uma oração para o seu pastor, se você não consegue, vem aqui, eu vou orar por você e você vai ser curado em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Não é o pastor, mas é Cristo em mim, através da minha vida para te curar. Quem está entendendo agora? Então, olha o que diz. E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Nós somos o povo dele, sim ou não? Quem está entendendo? Os irmãos querem continuar na lei? Os irmãos querem continuar na lei comendo maná? Os irmãos querem continuar comendo as migalhas que caem do chão? Os irmãos precisam entender que Cristo morreu para que você pudesse viver. Aquela cruz que estava lá, que Cristo foi crucificado, irmão, aquela cruz não era de Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Amém, irmãos? Jesus não tinha pecado. Jesus era santo. Não havia pecado nele, a Bíblia diz. Não havia. Tanto que quando ele desceu no Seol, o Seol não pôde segurar ele. O inferno não segurou ele. Porque não havia pecado nele, não tinha como segurá-lo. Ele pegou e tomou a chave de Satanás e subiu, pegou os cativos do cativeiro e subiu ao céu. No terceiro dia ele ressuscitou. Então, Cristo se fez, a Bíblia diz que Cristo se fez maldito no nosso lugar. O que Cristo fez? Olha para mim para você não perder agora a benção. Olha para mim, olha aqui para mim para você entender o que Cristo fez. Cristo pegou toda a maldição, todo o pecado de dentro de você, pegou de você assim, fez assim, ó, tirou o pecado. E ele levou na cruz e fez assim nele, ó. Pronto. Pegou o pecado de todos nós e colocou sobre ele. Daí ele pegou a justiça dele e veio aqui e colocou em você. Revestiu você e eu. Amém, amém? Amém, amém? Agora, quando Deus olha para você, Ele não vê mais o seu pecado, Ele vê Cristo. Quem está entendendo agora? Quem entendeu agora? Porque você está revestido de Cristo. Aí Deus olha para você, Ele não vê mais o seu pecado, Ele não vê mais quem você é. Ele vê Cristo. Mas aonde que está a moral dessa história, pastor? É que agora, quando você ora, Cristo ora através da sua vida. Amém, amém? Ora ou não ora? E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, projeta lá.
1 João capítulo 5, verso 14 e 15, a palavra do Senhor diz que se nós orarmos segundo a vontade dEle, todas as nossas petições serão atendidas, segundo a vontade de Cristo. Amém ou amém? Cristo está revestido, revestiu você, e agora Ele mora dentro de você. Quando você ora, Cristo ora. Quando você ora, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dEle, diz o texto. Olha lá, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então você está orando lá, pedindo segundo a vontade dEle. Senhor, meu Deus, Senhor, passa a rasteira daquele irmão, pisa no pescoço, mata aquele irmão, vai morrer de acidente de carro, vai morrer, irmão. Pai, mata ele, porque está se levantando sobre a minha vida. E vai, Deus vai escutar essa oração? Sim ou não? Isso não é Deus, isso é o diabo, irmão. Isso é o diabo que está usando essa pessoa. Ou senão você fala assim: Senhor, quero ganhar na Mega Sena. Eu prometo, eu juro que eu dou 50%, dou 30% para a igreja, para a tua obra, eu sei o quê. Irmão, Deus não quer isso não, irmão. A palavra diz que Ele sonda o seu coração, Ele sabe que o seu coração, o que tem no seu coração. Ele sabe o que tem no seu coração. Então é uma oração vã, é uma oração tola. Mas quando você ora segundo a vontade dEle, você está revestido de Cristo, é você que ora. Não é você que ora, é Ele que ora através de você. E Deus, Ele ouve a sua oração. Olha para mim. E quando Deus ouve a oração do Filho, de Jesus, através de você, olha a chave. Ele tem que cumprir, imediatamente. Porque se Ele não cumprir, Ele deixa de ser Deus. Deus deixa de ser Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus cumpriu as 613. Sabe de palmas aí, irmãos? Entenderam? Compreenderam? Jesus foi o único que cumpriu as 613 leis. E a palavra do Senhor diz que todo o céu e a terra se dobrará no nome de Jesus. Então quando Jesus Ele ora através da sua vida, você dobra o seu joelho, você ora, Ele ora através de você, Deus tem que fazer alguma coisa. Ele vai falar assim: agora, entrega tudo que Ele está pedindo. Quem está entendendo agora? Pastor, Deus quer me abençoar? É claro que Ele quer te abençoar, filho. A Bíblia diz assim, que muitos de nós pedimos para o Senhor e não recebemos. Por quê? A Bíblia diz: porque pedisse mal, irmão. Você pede para o Senhor segundo os seus deleites, a sua vontade, a sua alma, mas não segundo a vontade de Deus. Você está pedindo coisas para Deus que não é da vontade dEle, mas da sua vontade. Então quando você orar segundo a vontade dEle, querido, Deus tem que fazer. Quem entendeu agora? Ativou a sua fé? Sim ou não? Pastor, estou enfermo, preciso ser curado. Deus não quer te curar? Diga assim: sim. Ele já te curou. É você que tem que receber essa fé. Quando você for orar, você já declara sobre a palavra de Deus: eu já estou curado. Porque a palavra do Senhor diz que em Isaías 53, versículo 4 e 5, Ele levou na cruz do Calvário todo o meu pecado, maldição, condenação, medo. Ele levou toda a enfermidade e morte na cruz. E eu sou abençoado, estou revestido de Cristo. Não tenho mais enfermidade. Então toda a enfermidade que está sobre mim, eu ordeno agora que saia, em nome de Jesus. Você tem que entender isso. Você só vai ficar doente até o dia que você despertar a fé dentro de você e você falar assim, pular e falar assim: eu não aceito mais essa condição na minha vida. Chega de comer o maná. Eu quero comer do fruto da terra de Canaã, pela fé. Pastor, chega de viver no pecado, no adultério, na mentira,
na miséria, uma dificuldade, uma luta, irmão, pelo amor de Deus. Que luta ser crente, não é? Para quem está na lei, para quem está comendo maná. Mas quem está lá em Canaã, irmãos, ele tem abundância de fruto. Todo dia ele come o que ele quer. Ele come o que ele quer. Ele é abundante, ele é feliz. E detalhe, ele glorifica a Deus e fala: Senhor, o Senhor é tão bom. Bom demais. Olha a casa que eu tenho, olha o carro que eu tenho. Olha os meus... Ele é grato a Deus com tudo que Deus tem dado. Ele olha assim e fala: nossa Deus, obrigado demais, demais da conta. Já quem está ali em Canaã, o que ele faz? Perdão, quem está aqui no deserto, ele faz o quê? Que porcaria de vida, que droga, não tem arroz, falta tudo, não tem mistura, é uma dificuldade, o dinheiro que eu pego não dá, não tem como nem devolver o dízimo, é uma desgraça essa vida, sofrimento, é um peso, é um fardo ir para a igreja, eu não vou na igreja também, eu não quero saber disso, você se revolta com Deus. Mas entenda, você está na lei. E Deus tirou a lei de você, Ele colocou Cristo e revestiu a glória de Cristo sobre você. E te fez abençoado. É a nova aliança. Quem está entendendo aqui, irmãos, a graça? Quem entendeu aqui a graça, irmão? É isso que é graça. Entendeu, Fábio? Entendeu, Fábio? A graça é isso. Revestido de Cristo. Quem é revestido de Cristo, ele anda de cabeça erguida, peito estufado. Quem está na lei, ele anda de cabeça baixa, destruído, acabado, desanimado, depressivo. Não aguenta mais essa vida que está tendo. Maldição. Meu Deus, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algum resultado. Está na lei. E a lei é maldição. E a maldição, irmão, ela só vai sair da sua vida quando você cumprir 613, cumprir ela, ou vocês passar pelo portal e crer na justificação, crer em Cristo, crer que Cristo te justificou, que te abençoou, que te ama, que Ele é abençoador, que Ele fez agora, Ele é o intermédio entre Deus e o homem. A Bíblia diz que Ele nos intermedia, lá em 2 Timóteo, Ele é o único que intermedia entre o homem e Deus, é o único que faz a ligação, que Deus ama você de todo tipo, que não importa o que você faça, o que você fez, Ele te ama, que você já é perdoado, tudo que você fez no teu passado, Deus não se lembra, a Bíblia diz, não se lembra mais, porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, amém ou não amém? Pastor, mas tem uma condenação da minha vida, tem uma coisa me condenando, uma coisa que eu fiz lá em 77, para com esse negócio de 77, Irineu, para, vem para a graça, passa pelo portal. Na verdade, o Irineu disse que não é 77, ele falou que é 78. Né, Irineu? A gente sempre brinca, mas é interessante, irmãos. Eu quero dar uma chave para os irmãos, da lei e da graça. Quantos querem essa chave? Eu poderia pregar aqui mais umas 2 horas, mas não vai dar tempo. O meu termômetro já se mexeu. Amém, irmãos? Acabou meu tempo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que eu não li Jeremias, né? 31, 33, né? Não li não, né? Projetou aqui, vocês leram? Ah, li sim. Já estou lá na frente. Mas eu quero dar uma chave para os irmãos aqui. Qual é a atitude que pode tirar você da graça? Quem quer saber? Amém ou não amém?
Pastor, então qual é a atitude que pode tirar eu da graça? Então hoje eu vou passar o portal, vou para a graça, mas a palavra do Senhor diz lá em Gálatas capítulo, eu acho que é 4:17, diz assim: cuidado para não sair da graça, para não cair da graça. Amém ou não amém? Procura aí, confirma para mim, mas eu acho que é 4:17, que diz assim: cuidado para não vos decair da graça, decair da graça. Cuidado para não decair da graça. Quer dizer o seguinte, irmão, que se você estiver aqui na graça, você pode decair a qualquer momento, você voltar para a lei. Não quer dizer que se você entra na graça agora, mas amanhã você pode decair de novo para a lei. Qual que é o texto? Acharam? Acho que é Gálatas, capítulo 4, não é? Não é? O Gilberto vai procurando aí, para não decair da graça, amém? Então assim, ó, qual é a atitude que pode tirar você da graça? Olha para mim, irmãos, presta atenção aqui. E os irmãos, pode deixar que o Gilberto procura ali. Depois os irmãos, olha para mim aqui, os irmãos, para nós não perder tempo. Qual que é a atitude que pode decair você da graça? Tirar você da graça? O merecimento. Merecimento. Nós chamamos, a Bíblia não fala sobre a justiça própria, de fato, mas nós chamamos isso ao merecimento. A Bíblia fala do nosso merecimento, que traduzido quer dizer justiça própria, a minha justiça própria, que fala lá do filho pródigo, do filho mais velho. Eu mereço, não é? Aquele lá gastou, o mais novo gastou todo o seu dinheiro com as prostitutas, com bebida, com tudo, e eu que cuido das suas coisas, estou aqui, o senhor nunca me deu um cabritinho. Isso é justiça própria. Amém, irmãos? Então, quando você acha que você merece alguma coisa, por você vir na igreja, por você entregar seu dízimo, sua oferta, por você achar bom, porque você acha que você é justo, que você é melhor que aquele outro, que não entrega o dízimo, quando você acha que você é melhor que aquele irmão, que vem de vez em quando na igreja, quando você acha que você é melhor que um, que outro, você está debaixo da justiça própria. E isso decai você da graça. Quem entendeu? Isso faz você decair da graça. Qual que é o texto? Gálatas 5:4, obrigado, Deus abençoe. Gálatas 5:4. Olha o que diz aqui, irmãos. Então, pode projetar aqui que os irmãos vão ver e eu vou prosseguir, amém? Só para nós não parar. Então, quando o merecimento, a justiça própria vem sobre a sua vida, você acha que você é melhor que alguém? Então, eu quero contar para você hoje uma chave. Que em você não tem nada de bom. Nada. Nada de você que tem em você é bom. E está na Bíblia. Vai lá, Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Nada em você tem de bom. Ah, pastor, mas eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que cicrano. Quando você tem essa atitude, você decai da graça e você vem para a lei. Então, cuidado os fofoqueiros. Sabe os fofoqueiros? Fofoqueiro é danado. Pensa no povo que cai da graça, sai da graça, são os fofoqueiros. Porque o fofoqueiro, geralmente, ele faz a fofoca, mas é uma fofoca branca. Entendeu? É uma fofoca branca, não é para prejudicar ninguém, sabe, pastor? Sabe a fofoca branca? É branca, não é preta. Branca, irmão. Vou fazer uma fofoca branca, mas não conta para ninguém. Né? Fofoca branca. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pode prosseguir. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, você vai pecar? Sim.
O pecado na sua vida não tem como, é uma luta todo dia. Esses pecados que você peca, nós chamamos pecado involuntário. O pecado premeditado, esse aí quer dizer que você não se converteu ainda. Você está aqui no maná, comendo maná, está na lei, está sendo moído para você entrar na graça. Porque o dia que você entrar na graça, você vive num favor de Deus, não é mais na fofoca branca. Você já abandona a fofoca branca e começa a viver, entendeu, em Cristo. Quem está entendendo? Então, há guerra dentro de você. Então, quando você diz assim, eu sou bom, você decai da graça. Quem entendeu agora? Não tem bom dentro de você. Não tem. Não existe bom. Existe uma luta dentro de você constantemente. E essa luta justamente é para isso. Para te impulsionar você para Cristo. Ou você permanecer no deserto, na lei. Comendo maná. Vamos lá, a segunda coisa. O que coloca você na graça? Então nós falamos aqui, qual é a atitude que nos tira da graça? E agora eu quero te falar o que coloca você na graça. Quantos querem saber? Olha o que diz o Senhor. A graça é o favor imerecido. Amém, irmãos? Graça quer dizer favor imerecido. Eu não mereço, mas Cristo vive em mim. É ou não é? Eu não mereço, mas Cristo vive em mim. E Ele me justificou diante de Deus, me revestiu com a sua glória, a bênção de Cristo, a redenção que estava nele, está sobre mim. Hoje eu sou justo, sou abençoado, sou amado, sou protegido, sou guardado de Deus. Olha só. Olha só. Aí você não vive mais você. Você vive Cristo em você. Esse é o segredo. E Paulo fala isso lá onde? Vamos lá. Gálatas capítulo 2, verso 20. Olha o que Paulo diz. Ele diz no texto: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais. E vivo não mais. Fala eu. A sua alma. A sua alma não vive mais. Não é ela mais. O que ele está dizendo? A minha alma não governa mais a minha vida. Quem governa a minha vida agora é Cristo. Entenderam, irmãos? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Quem governa a minha vida, ele está dizendo, é Cristo. Não é mais eu, é Cristo que governa. E ele diz, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Posso ouvir a glória a Deus? Então não vivo mais na carne, não vivo mais na alma gritante, eu vivo na fé, eu vivo na graça, na fé, no Filho de Deus, aquele que me conquistou, aquele que conquistou por fé, cumpriu toda a lei e me revestiu de toda a graça. Hoje eu sou abençoado, eu sou feliz, eu tenho saúde, eu prospero em tudo que eu fizer. Aonde eu ponho a minha mão, se torna ouro. Amém ou não amém? Pastor, isso pode? É claro que pode. É pela fé. Se você crê que você é esse um que tem a mão, o toque de Midas, pronto, acabou. Ponhou a mão, virou ouro. Tudo que você faz vira ouro. Para quê? Não para saciar o seu ego, para você viver nos seus deleites, mas para fazer a vontade daquele que te chamou. Amém, irmãos? É isso que você tem que entender. É isso que ele está dizendo. O que te coloca na graça? É isso, é pela fé, não é mais você, é Ele. É Ele que governa a sua vida. E agora você, como justo, que vive pela fé, irmão, você vive totalmente em paz, em descanso. Você tem descanso. Você não tem aquela preocupação.
Porque você confia em Deus. Eu confio no Senhor. Acredito que o Senhor é comigo. Acredito que o Senhor vai levar e vai mudar a história. Hoje nós estamos vendo poucas pessoas aqui. É Dia dos Pais. Mas geralmente nosso culto tem 50 e poucas pessoas. Amém. Mas entenda, eu acredito que nós vamos viver um tempo onde que nós não vamos ter lugar para apoiar tanta gente. Que nós vamos ter 2 cultos. E que vai ser tremendo. E que nós vamos ter muitas células. Porque a célula ela não é um ministério da igreja, a célula é um mecanismo. É a única forma de fazer com que eu venha fazer discípulo para reinar, como eu quero reinar. Eu posso levar pessoas a reinar também, sendo discípulo, sendo anfitrião, sendo líder, treinando pessoas. Cristo foi o maior trainer. Cristo foi o maior trainer. Cristo foi coach. Coach quer dizer treinador, amém, irmãos? Estou falando muito sobre isso porque os irmãos ficam falando, pastor, agora é coach. Mas eu sempre fui. Sempre fui coach, sempre fui treinador. A minha função é treinar. Como Jesus fez, treina e envia. Treina e envia. Treina e envia. A minha função é essa. Deus me chamou para ser um trainer. Deus me ensinou para poder ensinar a palavra. Vai chegar um momento que eu vou sentar na cadeira aqui e eu vou ver os meus filhos pregando. Melhor que eu. Amém ou não amém, irmãos? Muito mais usados. Você sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me alegrar. Falar, pá, que top, que bom. Sabe por quê? Porque um dia eu também sentei aí e fiquei ouvindo alguém ministrar para mim, aprender. E também não sabia nada. Mas o dia que eu sentar aí e ver um filho meu, espiritual, pregando, ministrando, vai me alegrar. Vai alegrar o Espírito do Senhor. Pastor, mas para pregar, para estar trazendo a palavra, você precisa ser treinado. Amém ou não amém? Você precisa ser discipulado. Você precisa aprender. Para louvar, você precisa também ser discipulado. Você precisa aprender. Você precisa entender sobre louvor. Você tem que vir treinar. Você tem que estudar para louvar, para aprender a música, os tons, o alto, o baixo, enfim, são tantas coisas, o vocal. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Pastor, então tem que pagar o preço. Não, você não tem que pagar preço. O preço já foi pago. Você só tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém, irmãos? Você faz parte de um corpo. E o Senhor te chamou para fazer parte desse corpo. Uns é para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profeta, outros para doutores. É, não é? Está lá ou não está? Tudo para a santificação do corpo de Cristo, a Bíblia diz, está em Gálatas. Tudo para a santificação do corpo de Cristo, ou seja, para levarmos o corpo de Cristo a uma perfeição, para nos tornarmos imagem e semelhança de Cristo. Está lá, irmãos. Deus chamou uns para líder, chamou uns para discipulador, para cuidar de líder. Chamou uns para ser anfitrião, chamou outros para ser ovelha. Deus chamou, irmãos. Agora, o que você precisa entender? Ou você entende esse chamado e começa a viver na fé, sai do maná, sai do Egito, sai da terra, sai desse lugar, dessa terra árida que não dá nada, que Deus está te dando maná para você não morrer de fome, e vem pela fé, entra na graça, acredita, tenha fé, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer abrir a sua mente, aceita ser treinado, vem para a maturidade, fala, eu quero ser treinado, eu quero ser um líder em treinamento. Aceita ser discipulado pelo pastor. Aceita ser discipulado pelo seu líder. Aceita ser um anfitrião. Aceita.
Sai da lei, para de comer o maná, as migalhas que caem do chão. E começa a vir comer num banquete com Cristo. Amém, irmão? Para de achar as coisas difíceis. Tudo está difícil. Pastor, está difícil. Complicado. Se eu abrir uma cela, os demônios vão vir em casa. É, né? Se você acredita nisso, irmão, é porque você não se converteu ainda, irmão. Você tem que passar de novo pelas águas. Você está no Egito ainda. Quem está em Cristo não tem mais esse problema com o demônio, não, irmão. Porque os demônios, a Bíblia diz que está debaixo das plantas dos nossos pés. Você fala, demônio, fora, já. Fora do portão, lá para fora. Aqui não. Acabou. A minha casa é santa, a minha casa é do Senhor, minha casa é abençoada, meu celeiro é abençoado. O justo vive pela... Se você declara pela fé, acabou. Agora, se você acredita que os demônios têm poder para poder te derrubar, para poder entrar no teu casamento, para entrar na tua saúde, para fazer... Irmão, você está dando legalidade para ele, você acredita nele. Você está acreditando nos demônios. Se você for no candomblé, no terreiro, adivinha, você vai ter que acreditar no demônio, senão não acontece nada. É ou não é? Você tem que acreditar neles. Eles incorporam lá e dá aquelas viradas e tal, não sei o que lá. Aí eles vêm e falam com você, troca a voz e não sei o que lá, é, né? E troca a voz e fala, não sei o que lá. É verdade? É verdade. Mas por que você acredita lá e você não acredita aqui que Cristo? Porque lá ele se materializa, porque todo o espírito, diga todo o espírito, precisa de um corpo. E ele se manifesta naquele corpo lá, naquele corpo chamado, o terreiro chama de cavalo. Se manifesta naquele cavalo lá. Entra e sobe em cima dele, se manifesta lá, e ele fala na boca daquela pessoa. Que coitado dessa pessoa, essa pessoa sofre muito, muito. O cavalo sofre mesmo, que é um cavalo. Eu não vou chamar de cavalo, vou chamar de burro mesmo, é burro mesmo. Murro, mula. Entendeu? Quem está lá é mula. Cavalo, é burro. Nem cavalo não é burro. Né? Aí ele sofre ali, sofre. Por que eu estou falando isso? Para que você entender, até para fazer saravá, precisa você crer nos demônios. Até para fazer. Se você não crê, não adianta nada. Não acontece nada. Sabia? Se você não crê, não adianta nada. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, pai, em mim não pega saravá porque eu não creio. É verdade, não pega mesmo. Eu acredito em Cristo. Entendeu agora? Eu acredito em Cristo, sou revestido de Cristo, eu tenho fé em Cristo, eu tenho Deus na minha vida, eu conheço a palavra, Deus me abençoou, eu sou firme e forte, sou revestido da glória de Deus, desci as águas, sou abençoado, e nenhum mal chegará à minha tenda, porque 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Amém ou amém? E a palavra diz, Salmo 91, que eu estou à sombra do Altíssimo, repouso, descanso na sombra do Altíssimo. Salmo 91, capítulo 1, estou lá, estou guardado, estou protegido, nenhum mal chegará à minha tenda, praga nenhuma. Meu Deus do céu, então por que vem? Porque tem muito homem de Deus, mulher de Deus, estão chamando praga para a sua vida. Está profetizando. Para de profetizar praga. Para de profetizar coisa ruim. Para de profetizar condenação. Para de dar ênfase para o diabo já foi destruído, ele foi vencido na cruz. Hoje a sua vida é do Senhor, a sua casa é do Senhor, e você tem que proclamar isso para as pessoas. O Salmo 91 não é para ficar lá aberto na tua casa, assim na Bíblia não, irmãos. Você tem que crer que está ali, porque Cristo te revestiu, e você tem que crer que a sua casa é do Senhor, e que nenhum mal chegar. A palavra chega na sua vida, a palavra diz em 1 Coríntios, a 1 João capítulo 5, versículo 18, se não me engano, diz assim, que o diabo, o maligno, não nos toca. Não pode te tocar. Então por que toca? Porque você está permitindo. Porque você está autorizando. 1 João, capítulo 5, verso 18, eu acho que é. O maligno não te toca. Não pode tocar. Não pode. Por que não toca, pastor?
Porque você está revestido do Espírito Santo. Aí vem os Exu, vem os tranca-rua, ele bate os olhos no seu e fala: eita, nós não podemos entrar na casa daquele ali. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Nós não podemos tocar nele. Diga por quê? Porque ele é ungido de Deus. Amém? Porque ele é revestido de Deus. Porque o Senhor está nele, Cristo está nele. Tem um homem de branco do lado dele. Pegou, Fábio? O diabo vem, não posso tocar. Não tem como fazer nada não. O homem está protegido. Não pode. Então não tenha medo. Faz a obra. Acredita. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserve-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você é nascido de Deus, sim ou não? Se você é nascido, o maligno não te toca. Você se conserva em Cristo. Isso não quer dizer que você não é pecador. Todos nós somos pecadores, por isso que a ceia é para o pecador. Mas o maligno não te toca. Você é nascido de Cristo, você tem uma semente dentro de você. No teu sangue, no teu DNA, no teu sangue tem Cristo. Pastor, eu sou da família Guedes. Não, você é da família de Cristo. Adivinha agora, qual que é a família de Cristo? Diga assim, nós. Entenderam ou não? Nós somos da família de Cristo, nós somos uma família. Nós somos um corpo. Então o mesmo sangue que corre na minha veia, corre no sangue na veia da Vandeli, na do Nilson, na irmã, no Gilberto, no Valdecir, no Juliano e todos vocês. O mesmo sangue que corre aqui, ó, corre aí, é o sangue de Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos abençoados por Cristo. Nós somos cheios de Cristo. Então o maligno não te toca, ele não pode te tocar, a não ser que você dê legalidade para ele. Quem mudou a mente? Você precisa desconstruir o que foi construído por muito tempo na sua vida. Eu sei que você já viu muita coisa por aí, em muitas igrejas, manifestando demônio, coisa arada. Por quê? Porque essas pessoas foram contaminadas com demônio, sim. Porque elas permitiram ser contaminadas. Elas desceram, elas estão vivendo aqui no maná, comendo maná, aqui no deserto. Estão comendo aqui, rebeliando, brigando, se contenda. Igual o povo no deserto. Aí Deus pegou no deserto, sabe o que Deus fez no deserto? Deus pegou e mandou, o povo se rebeliou contra Deus no deserto. Aí Deus falou assim, vou mandar a serpente picar eles, vou matar tudo. Aí Deus mandou a serpente sair lá na areia lá e picar eles, começou a morrer um monte de gente. A Bíblia diz que começou a morrer muita gente. Aí Moisés foi e falou, ué, como assim, Deus? O Senhor tira o povo lá do Egito, de Faraó, traz para o deserto, prometendo até a terra de Canaã, agora eles estão morrendo tudo aqui, picado de cobra. Aí Deus falou assim, então tá. Eles estão falando mal de mim, estão se levantando, estão adorando outros deuses, estão fazendo um monte de coisa errada. Aí Deus falou assim, levanta uma serpente de bronze no deserto. Todo aquele que olhar para a serpente e crer nela, não morrerá. Aí no Novo Testamento, Jesus fala, eis que eu era a serpente. Jesus disse, eis que eu era a serpente que estava no deserto. É uma piada, né, irmão? No Novo Testamento, Jesus diz que ele é a serpente que estava lá, no deserto. Então, todo aquele que cresce e olhasse a serpente lá, olhava para quem? Para Cristo. E crer, não morria. Era curado, não morria. A serpente picava, mas não morria. Por que não morre?
Porque quem olha para Cristo viverá eternamente. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Quem olha para Cristo vai viver eternamente, é salvo. Então, todos aqueles que chegavam lá e adoravam, se ajoelhavam na serpente, cria na serpente porque foi picado, e se arrependia, era salvo. Alcançava a salvação, alcançava a cura, imediatamente. Só tem um caminho para você, irmão. Passar por esse portal que está se abrindo hoje na sua vida e você vir para a graça. Só tem esse caminho para você. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém ou não amém? Quem está entendendo tudo isso? E pode glorificar o Senhor com muita força, assim. Amém, irmão? Glorifica o Senhor com muita força. Ama o Senhor com muita força. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crer, avançar. Pode colocar nossas células para fazer células. Não é a célula, é pregar o Evangelho. E nós precisamos de casa, porque Jesus fazia as igrejas deles até 200 anos antes de Cristo. A igreja de Cristo acontecia nas casas. E nós precisamos, irmãos, evangelizar. Nós não podemos abrir uma igreja a cada bairro ainda. Diga ainda. Nós não podemos ainda abrir. Mas em nome de Jesus, creio que estou falando, nós vamos ter muitas igrejas em cada bairro dessa cidade, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos abrir. O intuito dessas igrejas vão ser sim, hoje vão ser célula, mas amanhã vai ser igrejas e células, para alcançar essas vidas. Para todo aquele que olhar para o madeiro, olhar para Cristo, seja salvo. Nós vamos alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Quantos pode glorificar o Senhor? Todo mundo pode glorificar o Senhor, dizer glória a Deus. Eu entendi a palavra. Eu recebo a palavra na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus.